Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês sobre um hábito mental que eu extraí deste livro aqui, chamado Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, e que são compromissos que nos liberta, nos faz mais leve, traz para a gente uma vida melhor. O cumprimento desses compromissos, ou desses acordos, ou hábito mental, uma vez implementado na vida, modifica a nossa vida de uma maneira que você não acredita, você se torna muito mais leve. Porque vocês sabem, na vida, a gente só pode trabalhar em nós. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou falar primeiro para mim, mas eu compartilho aqui porque se faz diferença para mim, pode fazer diferença para você também. Na verdade, eu vou fazer uma série de 4 vídeos. Este é o primeiro, porque são 4 acordos ou 4 compromissos. E é importante demais para a nossa vida. Então, vai ser uma sequência de 4 vídeos. É muito importante que você veja esses vídeos. Então, no de hoje eu vou falar do primeiro compromisso. O autor, ele fala, o Dom Miguel Ruiz, ele fala assim que ao longo da nossa vida, a gente faz acordos com nós mesmos. Como assim? Por exemplo, se um dia alguém falou para você que você era incapaz, ou que você não é muito inteligente, ou que você é uma vagabunda, por exemplo, ou qualquer coisa, que você não é bonito, ou que você é feia, por exemplo, se você acredita nisso, você vai pela vida carregando esse acordo, porque isso, uma vez que você aceitou, isso se tornou uma verdade para você, você aceitou como se fosse uma verdade. Isso não é verdade, mas você tomou como verdade e vai pela vida carregando isso. E isso se torna um peso desnecessário que você carrega e que ele influencia na sua vida como um todo. Então, o que é o primeiro compromisso? O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Eu vou ler um pouquinho do que ele diz aqui para vocês. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender a um nível de existência que chamo de céu na terra. Seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. Então, por meio da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. Então, gente, ele continua. Independentemente de qual seja a língua que você fala, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente é, será manifestado mediante a palavra. Então, a palavra, ele diz, é o nosso maior poder. Quando ele está falando da palavra, ele não está falando somente palavra expressa. Quando ele fala palavra, é também o que a gente pensa. Então, o que eu penso também está criando a minha realidade, porque a gente cria a nossa realidade com o pensamento.
Então, ele diz, né? É o poder que a gente recebe de Deus, ela vem diretamente de Deus. É um presente que a gente recebeu de Deus. Então, tudo que você deseja, como ele diz, é por meio da palavra que você vai manifestar. Sempre lembrando que palavra também inclui pensamentos. Ele continua aqui. Ele diz assim, ó. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força. É o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar: que outro animal no planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento de magia. Porém, como uma espada de 2 gumes, ela pode criar o sonho mais belo, ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que cria beleza, amor e o céu na terra. Então, dependendo de como você usa a palavra, ela pode te libertar ou te escravizar. Ele diz aqui. Então, toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é pura magia e o mau uso dela atrai malefícios a você. Então, vejam como que ele está falando, né? Que a palavra é o nosso maior poder. E a depender de como a gente usa a nossa palavra, ela pode criar para nós o sonho mais belo, ou ela pode criar um verdadeiro inferno aqui na Terra. Então, ela pode te libertar, ou ela pode te prender, ela pode te escravizar. Porque se você, por exemplo, acredita que você é incapaz, que você é feio, você fica preso nisso. Você cria para você insegurança. Você cria para você um sentimento de que não sou boa o bastante. E você fica preso nisso. E a sua vida, tudo que você vai fazer, você se sente um tanto constrangido. Você não se sente segura o bastante para fazer. Por outro lado, se ela pode te libertar. E quando você usa a palavra de um modo impecável, que você não usa a palavra contra si mesmo, ela pode criar beleza, amor, compaixão, generosidade, que ao invés, por exemplo, de você repetir para você que às vezes isso nem foi dito por você, alguém falou isso e você aceitou como verdade, você se questionar. Você é realmente isso? E aí você começa a fazer o inverso e criar uma vida com beleza para você, com leveza, e vai se libertando desses rótulos, dessa etiqueta que foi colada em você. Veja, se alguém diz para você que você é incapaz, que você não serve para nada, que você nunca vai ser ninguém, que você nunca vai ser amada, por exemplo, isso não é verdade. Isso é só uma etiqueta que foi colada em você. E você só carrega se você tomar isso como verdade. Se você questiona, se você observa, isso pode ser modificado. E aí você cria uma vida diferente para você. Uma vida mais leve, uma vida cheia de compaixão e generosidade e leveza. E ele continua,
que todo pensamento, ele é uma semente. Se você olhar para você, para sua mente, como se ela fosse um jardim ou uma terra fértil, porque a nossa mente, ela é como uma terra fértil. Tudo que você plantar nela vai ser cultivado. Então, se você planta um pensamento, por exemplo, de que você não é boa o bastante, isso é que vai crescer. Se você pensa nisso com frequência, todos os dias você acorda e você se sente realmente que você não é capaz, e aí você precisa aceitar coisas que você não gosta, porque você pensa que você não merece coisa melhor do que aquilo, é isso que vai crescer na sua vida. Porque é isso que você está cultivando no seu jardim. Imagina como que você quer esse jardim. Você quer esse jardim cheio de ervas daninhas ou você quer esse jardim florido, belo? Tudo vai depender de como você usa a sua palavra também. Isso é um hábito mental. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as sementes que nós estamos plantando na terra fértil da nossa mente. Então, por exemplo, se você diz que você é uma pessoa burra, é uma semente que você está plantando no seu jardim, de que eu sou uma pessoa burra. Ao contrário, você precisa questionar, eu sou realmente uma pessoa burra? Quando eu comecei a mudar esse pensamento, eu era uma pessoa que repetia essas coisas para mim constantemente. E eu estava vivendo cheia de tristeza, cheia de ressentimento, cheia de mágoa. Quando eu passei a observar as palavras que eu usava contra mim, o quanto eu era crítica comigo, eu fui modificando aos poucos. E vocês não têm noção o quão que é diferente quando você usa palavras mais generosas com você, quando você é mais compassiva com si mesmo. Isso muda a nossa vida. Então, o que ele fala? O último ponto, último ponto que ele conclui ali, que ser impecável com a palavra é não usar a palavra contra si mesmo. Então, é essa sementinha que a gente está falando. Observe o que você pensa todos os dias e o que você repete para si mesma, que história que você conta para si mesma todos os dias. Então, que ele fala assim, como que nós pecamos? Que ele fala, nós pecamos quando a gente atinge a si mesmo, quando nós nos atingimos com culpa, com julgamentos e sentimentos que causam dor. Então, se você fica se criticando, se você fica carregando culpa, você está usando a palavra contra si mesmo e está criando uma vida pesada para você. Então, ser impecável com a palavra, ele diz, é assumir a responsabilidade pelos seus atos, mas sem se culpar. Não é se culpar e se julgar. Assumir a responsabilidade pela sua vida, porque a gente é responsável pela nossa vida, independentemente do que tenha nos acontecido. Mas não é se culpar. Não é ficar se julgando o tempo todo. Então, ser impecável com a palavra é não usar a palavra contra si mesmo. Então, observe, assim, eu faço isso como rotina para mim, porque a gente escorrega o tempo todo, como ele falou. Esse é um dos compromissos mais difíceis de cumprir. Então, observe como que você usa a sua palavra. Você faz uso dela contra você mesmo? E é contra você, e tem um detalhe, é contra você e contra os outros. Porque quando também você fala do outro, isso retorna para você. Então, se você critica o outro, se você só vê problemas nos outros, é como se isso tudo retornasse para você. Se você
se mete muito em fofoca. Isso tudo é usar a palavra contra si mesmo, porque não faz diferença se eu estou usando, se eu estou me criticando diretamente ou se eu estou criticando os outros, porque tudo que sai de nós retorna para nós. Então, observe como que você faz uso da sua palavra, porque a gente cria com as palavras e pensamentos. Isso não importa se você concorda ou não, porque isso é uma lei. Então, um exercício interessante é você observar, porque a depender de como nós fazemos uso da nossa palavra, isso gera marcas profundas em nós. Ou ela também pode nos libertar, a depender de como ela é utilizada. Então, este foi o vídeo de hoje. Eu recomendo, se assim você desejar, se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, o livro, ele traz muita informação aqui, é um livrinho bem fino, mas é um livrinho maravilhoso que muda a sua vida, tá bom? Uma vez implementado, tá bom? Até o próximo vídeo, grande beijo!